Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júnior e mais uma vez aqui eu trouxe uma novidade para vocês, referente à aula de hoje e também ao nosso livro, né, que no vídeo anterior eu não comentei. Esse livro foi publicado recentemente, tá? Através do Elenilson Ribeiro, que é o outro coautor do livro, e fizemos essa parceria para trazer o máximo de conhecimento para vocês, aproveitar aí nos estudos de concurso público, tá? Então essa é a nossa primeira edição, ó, Código de Trânsito Brasileiro, anotado e ilustrado para concurso. O que é que tem de novo nele? Qual é a novidade? Qual é o nosso diferencial? Primeiramente, é um material 100% colorido. Vocês vão encontrar um livro com 475 páginas coloridas. O anexo 1 e o anexo 2, atualizado até a Lei 13.614, que foi a última alteração do nosso Código de Trânsito, que alterou a Lei 9.503, tá? Anotado artigo por artigo. Como assim? A gente tentou facilitar ao máximo na diagramação do nosso material, onde a gente busca sempre uma nova informação referente àquele artigo. Então, para você não estar indo e vindo do Código de Trânsito, no artigo 1, todos os artigos apresentam uma anotação referente às informações pertinentes sobre aquela informação, tá? Que mais? Esquematizado, né? Ou seja, a gente apresenta organogramas e mapas mentais sobre determinados assuntos para facilitar o nosso entendimento sobre alguns assuntos bastante complicados de se entender. Então, o organograma e o mapa mental ajuda a extrair aquela informação e armazenar por um longo período de tempo. E no final do livro vocês vão encontrar 360 questões com os respectivos gabaritos. Tá? Então é um material muito bom, recomendo a todos vocês e o melhor de tudo, por um preço acessível. A gente está fazendo aí uma promoção nessa primeira remessa, foram 500 livros e graças a Deus já está se acabando, tá? Então se vocês ainda quiserem adquirir esse livro, por favor, corra enquanto a gente ainda tem esses livros disponíveis, tá? O valor promocional de R$ 99,90. Se você é de outro estado, não se preocupe, tá? A gente faz um envio pelos correios por um preço bastante acessível também, né? Então, R$ 99,90 mais o frete de R$ 26 para qualquer parte do Brasil, tá? Então, aproveite ao máximo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com os demais contatos que eu vou deixar na descrição logo abaixo aí do vídeo, tá bom? Então vamos aqui. Qual é o objetivo desse livro? O objetivo desse livro, basicamente, né, para todo profissional da área de trânsito, tá? Mas ele foi estruturado para a galera que está estudando para concurso público, né? Então a gente trouxe aqui um livro técnico onde vocês vão buscar, na verdade é um grande dicionário do Código de Trânsito. Então nos artigos você já vai encontrar todas as informações sobre aquele conteúdo. Então é muito bom. Tá? Então se você está estudando aí, quer seguir a carreira pública na área de trânsito, como a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, Detran do seu estado, agente de trânsito, motorista e demais concursos, demais cargos públicos, ou se não, se você quer aperfeiçoar o seu conhecimento na matéria de legislação de trânsito, você é um advogado, ou um perito, ou juiz, então adquira a nossa obra e você não vai se arrepender, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, tá? Lembrando que eu vou deixar o contato aqui da livraria. Quem quiser mais informações de como adquirir esta nossa obra, por favor, só entrar em contato lá na Nova Livraria, pelos telefones que estão aí descritos, tá? Então, na aula de hoje, pessoal, vai ser diferenciada. Por quê?
porque eu trouxe a nossa obra. Eu vou utilizar o nosso próprio livro para estudar. Isso facilita para quem está aí do outro lado assistindo e possui o nosso material. Então tem como você acompanhar os estudos passando folha por folha, tá? Então hoje vamos falar sobre o capítulo 3 das normas gerais de circulação e conduta. É um assunto tranquilo, a gente precisa só observar algumas informações relevantes, tá? E essa aula aqui é uma aula experimental, eu estou sem uma ferramenta aqui do fone de ouvido, estou utilizando apenas o microfone do notebook, tá? Microfone interno, não estou com microfone externo, e isso talvez comprometa a qualidade do som. Então, já antecipadamente peço desculpas pelo nosso problema técnico, tá? Então, as normas gerais de circulação e conduta, ela na verdade fala das regrinhas básicas e fundamentais dos usuários do trânsito, onde todo mundo tem que conhecer aquelas regras, o comportamento do usuário na via, seja ele pedestre, condutores, passageiros, né? Os veículos, os animais. Então a gente vai tratar desse assunto na aula de hoje, tá? Então, começando o nosso estudo aqui do capítulo 3, no artigo 26, a gente vai encontrar o seguinte, né? Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo, tá? E aqui eu já trouxe as anotações. As anotações que o nosso livro se refere, todos é uma junção, é uma compilação dos assuntos referentes àquele artigo, tá? Então aqui eu trouxe as infrações, eu relacionei a infração no texto do inciso anterior, tá? Então, se o condutor atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, estará cometendo infração média. Penalidade multa, R$ 130,16, mais 4 pontos na sua habilitação, tá? Então, esse artigo infracional aqui, ele se refere não somente ao condutor, como também ao passageiro, tá? Então, constitui uma infração de natureza média. Outra infração relacionada à questão da via, né? Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via. Então, imagine que você, por algum motivo, teve que obstruir, teve que utilizar a via, como, por exemplo, para consertar o seu veículo. Aí você sentiu a necessidade de sinalizar com galhos de árvores, com outros materiais que estavam disponíveis ao seu alcance. Você sinalizou bonitinho e depois saiu com seu veículo e esqueceu de tirar. O agente presenciou, autuou pelo artigo 126, tá? Porque você deixou de tirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para a sinalização temporária da via. Infração média, penalidade e multa, R$ 130,16, mais 4 pontos. O artigo 245, ele também fala de utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Então aqui a gente está falando também da figura pessoa jurídica, que ela também pode ser alvo de fiscalização e, inclusive, ser penalizada pelo artigo 245, tá? Então, não somente a pessoa física, como a pessoa jurídica também são responsáveis pelos atos infracionários, tá? Então, aqui é uma infração grave, penalidade e multa, R$ 195,23, mais 5 pontos no prontuário. Medida administrativa, remoção da mercadoria ou do local. É claro que essa medida administrativa é com ônus para quem o tenha colocado, tá? Então, vai ser feita essa remoção da mercadoria ou do material. Como, por exemplo, é muito comum em frente a restaurantes, bares, o pessoal utilizar da via pública para deixar os equipamentos, como a mesa, deixa a mesa ali de bar, tal, as cadeiras. Então,
o órgão com circunscrição sobre a via, ele tem competência para aplicar a penalidade para a pessoa jurídica e bem como aplicar a medida administrativa de remover aquele material para o depósito. E o artigo 246, ainda referente a infrações, ele menciona que deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículos e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente. Então aqui é para quem deixa de sinalizar ou sinaliza de forma incorreta. É uma infração gravíssima, penalidade de multa R$ 293,47 mais 7 pontos. Lembrando que nesse caso pode ser agravado em até 5 vezes a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança, tá? Então, quando ele fala agravado em até 5 vezes, é que esse valor da multa pode ser multiplicado em até 5 vezes. Artigo 27. Antes de colocar o seu veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino, tá? Então aqui existem duas infrações. Primeiro delas, faltou combustível, infração média. Artigo 180, ele fala lá, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Por que é uma infração? Porque está lá no artigo 27 da norma de circulação, que você, o condutor, tem que verificar a existência de combustível suficiente para chegar ao seu destino, tá? Bem como verificar as boas condições e a existência do funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Esqueci de verificar, então foi constatado que houve uma irregularidade em algum equipamento de uso obrigatório, infração de natureza grave, é o que está lá no artigo 230, conduzir o veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante, infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Como assim retenção do veículo para regularização? Ora, como o nome já sugere, né, vai ser aplicada o agente vai autuar pelo artigo 230 e será aplicada a medida administrativa de retenção. A retenção ela existe para evitar a continuidade do cometimento daquela infração. Então, retém o veículo, o condutor regulariza e então libera. E o artigo 230, no inciso 10, ele diz o seguinte: conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Infração grave, penalidade em multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Então aqui a gente tem duas situações referentes aos equipamentos obrigatórios. Primeiro, conduzir o veículo sem o equipamento, ou estando este ineficiente ou inoperante, e o outro, com equipamento em desacordo, estabelecido pelo CONTRAN. Então, ambos caracterizam infração de natureza grave. Já fica a dica aí para equipamentos obrigatórios, tá? Então, falou sobre equipamento obrigatório, lembra da infração de natureza grave e da medida administrativa de retenção do veículo para regularização no local. Dando continuidade, artigo 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Caso contrário, será autuado pelo artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, infração leve, penalidade e multa. Então, observem, pessoal, que aqui a gente trouxe o artigo da infração, tá? Mas se vocês que possuírem o nosso livro buscarem lá o capítulo 15 e verificar o artigo 169, vocês vão observar um estudo técnico, porque a gente abordou também o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito,
tá? Então lá vocês vão encontrar as ilustrações e as menções referentes ao Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então é um material completo que você não vai ficar com aquela dúvida. E se permanecer a dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai te auxiliar. Artigo 29. Então, só para concluir aqui o artigo 69, o que é dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança? É tudo aquilo que comprometer, que colocar em risco a segurança no trânsito, como, por exemplo, o condutor dirigindo, conversando distraidamente com o passageiro, o condutor, ele procurando um endereço lá fora ou observando a paisagem, né, em torno do veículo, procurando objetos no interior do veículo, enfim, é uma situação subjetiva, né? Lembrando que tem outras infrações que serão enquadradas no artigo 69, como, por exemplo, conduzir a motocicleta com o capacete, né, mas a viseira está levantada, infração leve, ele vai ser autuado por dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança. Isso, quem aborda esse assunto é justamente uma resolução lá do CONTRAN. Mais adiante a gente fala sobre isso. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação. Lembra da nossa aula lá, da aula inicial que a gente falou desses assuntos aqui, tá? Vias terrestres abertas à circulação. Obedecerá às seguintes normas. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então, observe a ilustração, né? O condutor ele vai conservar seu veículo à direita, vai conduzir à direita, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então, tem que existir uma sinalização na via para possibilitar esse sentido contrário de circulação aí. Caso contrário, transitar pela contramão, de acordo com o artigo 186, é infração grave, né? Transitar na contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Então, aqui a gente tem que ter cuidado de não forçar ultrapassagem e não ultrapassar em local proibido, tanto pela placa proibido ultrapassar, quanto pela linha longitudinal amarela contínua. Vocês vão encontrar a sinalização horizontal. Artigo 29, inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Então, aqui, o legislador ele se preocupou daquele motorista, ele está sempre observando os cuidados referente à distância. Então, você, motorista, você tem que estar o tempo todo regulando a sua distância lateral, frontal, bem como em relação à linha de bordo. É chamada distância de segurança. Beleza? Ah, mas eu gosto de andar coladinho na traseira do outro veículo. Eu tenho essa tara. Tem muito motorista tarado aí, tá? Que gosta de andar coladinho na traseira dos outros, né? Artigo 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral, pode ser enquadrado aqui os motociclistas que transitam no corredor, tá? E frontal, entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local, da circulação e do veículo. Então, é uma infração subjetiva. O agente vai abordar, vai observar na hora se representou se deixou de manter essa distância aí de segurança, levando em consideração as condições adversas da via, tá? Infração grave. Inciso 3. Muito importante aqui o inciso 3, porque ele fala da preferência de passagem em locais não sinalizados. Então, vamos lá. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória,
aquele que estiver circulando por ela, e, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, vamos observar que terá preferência de passagem em locais não sinalizados quem estiver na rodovia. Observe que existe uma hierarquia de vias, levando em conta a rodovia e a estrada. Então, nas vias rurais, há uma hierarquia de vias. A rodovia prevalece sobre a estrada. Então, quem estiver na rodovia terá preferência de passagem. No caso da rotatória sem sinalização, terá preferência de passagem quem já estiver na rotatória, quem já ingressou na rotatória. Então, os demais terão que aguardar a vez do motorista que está circulando pela rotatória. Nos demais casos, então aqui a gente observa que nos demais casos tem o veículo 1 e o veículo 2, V1 e V2. Quem tem a preferência de passagem? Quem vem pela direita do condutor. Então, no caso, o V2. Observe que o V1 vai observar se tem algum veículo à sua direita. Se a resposta for sim, a vez é do veículo que está à sua direita. O V2, por sua vez, vai observar se tem algum veículo à direita dele. Não tem, então a vez é do V2, ele segue seu destino, beleza? Infrações relacionadas. Deixar de dar preferência de passagem em interseções não sinalizadas, tá? Interseções são cruzamentos. A veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória, a veículo que vier à direita, que vier da direita. Então, você violou essa preferência de passagem. Infração grave. Penalidade multa. Artigo 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, ao se aproximar de ou passar por interseção não sinalizada. Então, aqui tem uma infração muito interessante que diz que é uma infração grave quando você, ao se aproximar desses cruzamentos, não reduz a sua velocidade de forma segura. Pessoal, uma observação muito importante, tá? Vamos insistir aqui mais uma vez nos demais casos. Nos demais casos, existe uma situação em que há uma regulamentação no anexo 2 que fala da sinalização semafórica de advertência. Então, para não ficar dúvidas, a sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante. Tá? Característica dessa sinalização: compõe-se de uma ou duas luzes de cor amarela, cujo funcionamento é intermitente ou piscante alternado, no caso de duas indicações luminosas. Tá? No caso de grupo focal de regulamentação, semáforo, admite-se o uso isolado da indicação luminosa em amarelo intermitente em determinados horários e situações específicas. Isso quem vai determinar é o órgão com circunscrição sobre a via. Fica o condutor do veículo obrigado a reduzir a velocidade e respeitar o disposto no artigo 29, inciso 3, a linha C. Vamos voltar aqui mais uma vez, tá? Artigo 29, inciso 3, a linha C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Ou seja, imagina a situação hipotética aqui, ó. Você está num cruzamento não sinalizado, dentro de uma área, dentro de uma via urbana. Não há hierarquia dentro da via urbana, tá? Não há hierarquia. O código não fala disso. Não confunda com as vias rurais, não, tá? A gente está falando uma via urbana, então vai levar em conta sempre que vem à direita. Tanto faz se é uma via arterial, se é uma via coletora, se é uma via local, enfim. É um cruzamento, então tem que seguir essa regrinha aqui. Então, o legislador, ele diz, olha, se tiver um semáforo com o grupo focal de regulamentação amarelo intermitente, o motorista deverá
o outro que vier pela sua direita. Ponto. Né? Então, no nosso caso aqui, ó, tem um cruzamento com o semáforo e o grupo focal amarelo intermitente. Terá preferência o veículo V2. Esqueça a história de principal. Não existe via principal. Por mais que exista, se for numa via urbana, não interessa para o legislador, para o Código de Trânsito, tá? Porque existe uma sinalização aqui indicando que terá preferência de passagem aquele que vier pela sua direita. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas a ultrapassagens e aos deslocamentos dos veículos de maior velocidade. Então, uma ilustração só para a gente pensar junto, né, na mesma imagem, onde a faixa da esquerda, a finalidade é apenas para quem quer ultrapassar e para quem está correndo muito, tá? Você está devagar, ou não quer correr, ou não quer ultrapassar, então você fica nas outras vias à sua direita. Infração relacionada, artigo 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo nas faixas da direita os veículos lentos e de maior porte, infração média. Inciso 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Infração relacionada: transitar com o veículo em calçada, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Infração gravíssima, penalidade multa vezes 3, que dá R$ 880,41, mais 7 pontos no seu prontuário. Os veículos procedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Então, os veículos precedidos de batedores, os batedores são veículos da área da segurança pública, onde eles possuem a finalidade. Geralmente a gente vai encontrá-los em comboio, né, essas motocicletas potentes, né, grandes e potentes, e esse grupo de batedores, eles passam por um curso extremamente rigoroso para poder conduzir nesta situação, tá? Então, os batedores, eles possuem prioridade de passagem. Então, geralmente, eles têm uma finalidade, que é chegar mais rápido ao seu destino, porque estão escoltando alguma autoridade, por exemplo, tá? Infração relacionada: deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores. Infração gravíssima, beleza? Inciso 7. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições. Então, antes de a gente dar continuidade, estamos falando aqui dos veículos de urgência e emergência, tá? Quem são eles? Socorro de incêndio e salvamento, bombeiros, né? Polícia, fiscalização e operação de trânsito, ambulância e, de acordo com a resolução 626 de 2016, é equiparado a um veículo de urgência e emergência os veículos fabricados e transformados para transporte de presos. Deverão obter o certificado de adequação à legislação de trânsito, o CAT, e atender aos requisitos da presente resolução. Tá? Então, os veículos mencionados no CAPT poderão utilizar luz vermelha intermitente e dispositivo de alarme sonoro. Então, ele é equiparado a um veículo de urgência e emergência, transporte de presos.
Então, essa galera aqui gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Como assim circulação? Avançar sinal vermelho, transitar na contramão, transitar na calçada, né? Livre circulação, as normas de circulação, as regrinhas, eles podem violar. Estacionamento, estacionar em local proibido. Parada, parar em local proibido. Então, pode tudo, né? Desde que estejam em serviço de urgência e emergência e com o alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Observadas as seguintes disposições. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda ou indo para a da direita da via e parando se necessário. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já estiver passado pelo local. O uso de dispositivo de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecidas às demais normas deste código, tá? Então, é essa cautela que essa galera que conduz esses veículos de prioridade tem que possuir, tá? Passar por um cruzamento perigoso, reduzir a velocidade, porque essa prioridade não é absoluta. Infrações relacionadas. Deixei de dar passagem para essa galera, infração gravíssima. Estou seguindo um veículo de urgência, de serviço de urgência, infração grave. Ah, mas é meu parente. Não interessa, quem está prestando serviço é o veículo que possui essa prerrogativa, tá? Você está conduzindo com a situação, com seu estado emocional alterado, pode provocar um outro acidente, tá? Então não é interessante você fazer isso, além de ser punido com uma infração grave. Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido, aqui a gente está falando com essas viaturas, tá? Então, conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido, ou com equipamento do sistema de sinalização e de iluminação alterados. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo. Inciso 8. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. E o CONTRAN, na sua resolução 268 de 2008, regulamentou, tá? Ele diz o seguinte, ó: os veículos prestadores de serviço de utilidade pública referidos no inciso do Código de Trânsito Brasileiro identificam-se pela sinalização de dispositivo não removível de iluminação intermitente ou rotativa e somente com luz amarelo. Para o efeito deste artigo, são considerados veículos prestadores de serviço de utilidade pública: manutenção e reparo, conservação, manutenção e sinalização viária, socorro mecânico de emergência, transporte de valores, serviço de escolta, recolhimento de lixo e os veículos destinados à manutenção e restabelecimento dos sistemas das linhas e estações metroferroviárias. Tá? Então, a gente se limita a mencionar a resolução 268, tá? Então, a gente está buscando aí o extrato das resoluções para facilitar o seu estudo. Infração relacionada aqui, né? Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido, infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo, ou com o equipamento de sistema de iluminação e de sinalização alterados. Por exemplo, ao invés do condutor desse veículo prestador de serviço de utilidade pública, ao invés de utilizar a cor amarela, está usando a cor vermelha ou azul.
Agora vamos falar das regrinhas de ultrapassagem, tá? A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Então, a regra de ultrapassagem é pela esquerda. Obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, imagine aqui nas anotações, na primeira ilustração. Sentido único, eu vou ultrapassar pela esquerda, tá? Nessa ilustração aqui do meio agora, observe que o veículo a qual será ultrapassado, ele sinalizou que vai entrar à esquerda. Então, nesse caso, eu vou ultrapassar pela direita. Sinalizo, venho à direita aqui e ultrapasso, tá? E agora, quando o veículo a ser ultrapassado, eu estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda na via de mão e contramão, ó, a mesma situação. Eu paro aqui, próximo à linha, o veículo está parado, próximo ao eixo, à linha divisória, sinalizando que vai entrar à esquerda. Eu venho, sinalizo e ultrapasso pela direita. Infração relacionada. Artigo 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Infração média. Penalidade multa. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. Tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui, pessoal, depois a gente inicia dando continuidade ao nosso material.